Nós estamos na Parashat Noach, que é a segunda Parashá da Torá. As águas baixaram completamente. Demorou, mas Noé já se sentia confiante para colocar os pés no chão. Grato a Deus por lhe ter salvado a vida, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios à fonte da vida, a Mekor HaChaim. Talvez, comovido pelo gesto de gratidão de Noé, Deus pensou: nunca mais destruirei o mundo por causa das pessoas. Afinal, desde muito jovens, as suas mentes as levam a fazer o mal. A partir de agora, então, vou deixar que o ciclo natural determine o destino do ser humano. O plantio e a colheita, o frio e o calor, o verão e o inverno, o dia e a noite, nunca mais terão fim. Deus então abençoou a humanidade com a mesma bênção que ele havia dado para Adama Kadmon, para o primeiro ser humano. Sejam férteis, multipliquem-se, pro urvu, e preencham toda a terra. Só que, da primeira vez, Deus havia ordenado a Adão, que os humanos deveriam dominar o mundo e os animais, enfim, que o mundo deveria nos servir e que tínhamos que dominá-los. Agora, Deus diz para Noé que o mundo deve ter medo da humanidade. O que nós devemos fazer com o medo que o mundo tem de nós? Por que nós fizemos com que o mundo inteiro tivesse medo da gente? Será que a gente deve continuar indo por esse caminho? Será que a gente deve continuar metendo medo no mundo, destruindo o mundo, destruindo as florestas, os rios? Ou será que a gente pode tentar ainda transformar esse medo que o mundo tem hoje pela gente em uma outra relação com o mundo? Que nós possamos ter uma relação com o meio ambiente ao nosso redor, uma relação de amor e de integração, e não de medo. Bom, mas seguindo com a nossa história, Deus parece realmente indicar um novo caminho para nós, a partir de Noé, depois do trauma que foi o período do dilúvio. Em vez de inundar a terra novamente, Deus decidiu borrifar água na frente do sol, criando então o arco-íris. Em vez de punir, Deus decidiu que era melhor educar e desenhar no céu um mundo melhor. Um mundo colorido, e não um mundo preto e branco. Um mundo curvo, não um mundo que funcione em linha reta. Um mundo que, como o arco-íris, muda constantemente, aparece, desaparece. E não um mundo em que nós valorizamos sempre as mesmas coisas. Um mundo que, como o arco-íris, vai de um lado ao outro. E não um mundo que fica parado. Um mundo que é sutil, não um mundo que é pesado e nem concreto. Essa foi a proposta de Deus, e o tempo passou, e os seres humanos se multiplicaram, como Ele ordenou, mas, em vez de preencherem a terra, os seres humanos decidiram ficar concentrados em um vale, no Vale do Shinar. Talvez tenham entendido mal o que Deus quis dizer. Em vez da natureza ter medo de nós, parece que depois do dilúvio, a humanidade ficou com medo da natureza. Então, seres humanos, o que fizeram? Decidiram construir uma cidade para eles, o seu próprio mundo, e se isolarem da temível natureza. E aí na cidade, em vez de se espelharem na diversidade representada por Deus aos olhos de todo mundo, com um arco-íris, esses homens e essas mulheres decidiram que deveriam andar todos iguais. Eles deviam se vestir todos com a mesma cor,
falar todos a mesma língua, andar todos do mesmo jeito, usar sempre as mesmas palavras. Em vez de se espalharem pelo mundo, eles decidiram erguer uma torre até o céu. Em vez da sutileza, tijolos. Em vez da solidariedade, a busca da fama individual. O que perturbou Deus nunca foi a torre. Deus não tem problemas com grandes edifícios. É só a gente lembrar do Beit HaMikdash, em Jerusalém, que foi uma orientação de Deus para Salomão. Não tem nenhum problema com isso. O problema não foi a torre. O problema que perturbou Deus foi a postura e a intenção daquela gente que decidiu construir a torre. A torre, no final das contas, era a antítese do arco-íris. O contrário do que Deus tinha sugerido que nós deveríamos fazer. De acordo com o Midrash, em Pirkei de Rabi Eliezer, um Midrash antigo, na busca sem limites para construir um portal para o céu, Ba'ab El, Ba'ab em árabe, em aramaico, é portal. Nós temos Baba Kama, por exemplo, no Talmud, um portal inicial, Baba Metzia, um portal do meio. Eu imaginei aqui Bab El, de Babel, um portal para Deus. Era o que as pessoas buscavam construir naquela época. Os construtores da torre, nessa ânsia de chegarem a Deus, perderam respeito pela vida humana. Os construtores subiam com tijolos por um lado e desciam por outro, diz o Midrash. Se um homem, um construtor, um trabalhador na torre, por acaso caísse e morresse, ninguém se importava, ninguém estava nem aí. Agora, se um tijolo caísse, todos paravam de trabalhar e lamentavam: ai de nós, quando teremos um outro tijolo fabricado para podermos continuar com a construção? Um tijolo desperdiçado importava mais do que uma vítima humana. Comenta o rabino norte-americano David Segal: mais do que somente equivocados, aquelas pessoas estavam e eram moralmente atrasadas, figuras retrógradas. Pois é, família Segal, Fábio, Marisa, Leonardo, Beatriz, não é coincidência que eu trouxe um comentário do rabino Segal para essa noite do Bar Mitzvah do Leonardo. Nós comemoramos hoje e também amanhã, e comemoramos na quinta-feira passada, o teu Bar Mitzvah, Léo. Será que o rabino David Segal é parente de vocês? Não sei, tem muitos Segal no mundo, mas talvez sejam parentes distantes, dos tempos da entrega da Torá no Sinai. Aliás, isso lembra outra história. Diz que o Sinai foi o lugar escolhido por Deus para entregar a Torá, porque o Monte Sinai era o mais baixo e o mais humilde dos montes da região. Construído pela natureza, de onde saíram as histórias e as leis com potencial não de tornar o ser humano mais elevado, mais famoso, e nem mais idolatrado, nem divino, coisa alguma, como queriam os construtores da torre. A Torá do Sinai, a Torá que você leu, Léo, na quinta-feira, a Torá que você vai ler amanhã, ela tem um potencial muito diferente do potencial dos construtores da torre. A Torá tem o potencial de nos tornar mais humanos. Que nós possamos nos inspirar mais no arco-íris do que na torre. Que nós possamos nos inspirar mais no Monte Sinai do que na torre. Que nós possamos nos inspirar mais na Torá do que na torre. Shabbat Shalom.